nesse pastor. Como eu disse, eu não vou expor o Salmo 23. Eu queria olhar para esse Salmo, para a gente aqui conseguir ver pelo menos 7 nomes de Deus aqui nesse Salmo. E quando Davi fala, o Senhor é o meu pastor, ele está falando justamente o seguinte: Jeová Rui, que significa o Senhor é o meu pastor. Davi está se colocando agora para escrever esse salmo, declarando esse nome de Deus, e foi Davi que pela primeira vez, nesse Salmo 23, na Bíblia, deu esse nome ao Senhor, como pastor dele, o Senhor que é o nosso pastor. E então, esse é aquele pastor, que conhecendo essa fragilidade da ovelha, é aquele que cuida de nós, é aquele que nos sustenta. E aí, nós precisamos então olhar a segunda parte desse salmo, quando ele vai dizer: e nada me faltará. Sabe o que ele está dizendo? Que esse pastor é o Jeová Jireh. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A primeira pessoa a dar esse nome para Deus foi Abraão. Você sabe quando? Lá no Monte Moriá, onde ele foi ali em total obediência ao Senhor, que tinha pedido, né, Loci? O teu único filho, o teu único filho, a quem amas, a quem tu amas, você vai oferecê-lo. Esse filho que é o portador de toda a promessa de uma grande nação, você vai oferecer esse filho. E quando Abraão e Isaac vai caminhando nessa jornada, e que Isaac faz aquela pergunta assim: pai, nós temos aqui o cutelo, o fogo, a lenha, mas e o animal, o cordeiro para o sacrifício? E Abraão responde: filho, Jeová Jireh. Eu quero dizer para você nessa noite, que nós sempre vamos poder contar com a provisão de Deus, que significa Deus proverá, quando nós estivermos exatamente no caminho da obediência. Quando Deus nos pede, nós vamos servi-lo, e nós vamos poder contar com a provisão de Deus, porque Ele é sempre o nosso provedor. Então, nós vamos ver aqui em Gênesis 22:14, que é exatamente Abraão dizendo que no monte do Senhor se proverá, Jeová Jireh. Se nós continuarmos no nosso texto, nós vamos observar que esse texto vai continuar quando diz que ele guia, no versículo 2, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O que isso diz para você hoje à noite? O que isso significa quando nós temos um pastor que é o nosso provedor, e que além de ser o nosso pastor e provedor, ele vai nos conduzir aos pastos verdejantes e às águas tranquilas? Isso tem um sentimento e um sentido que está aqui, que é Jeová Shalom. Isso tem um significado de paz, porque nós temos um pastor que cuida, que provê, e ao mesmo tempo ele nos guia às águas tranquilas. E sabe qual foi a primeira vez que alguém deu esse nome para Deus? Está lá no livro de Juízes, do capítulo 6, e versículo 24. Você conhece a história de quando Gideão estava ali malhando trigo no lagar, sendo perseguido pelos midianitas, e o Senhor aparece a ele, faz aquela declaração a ele, e ele pede uma prova ao Senhor, o Senhor lhe dá a prova, ele pede outra prova, o Senhor lhe dá a prova, e Gideão, ele crê na promessa de Deus, ele entendeu que Deus não estava ali para castigá-lo, mas para abençoá-lo. E lá nesse versículo, no livro de Juízes, no capítulo
capítulo 6, e versículo 24, está escrito: então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e chamou-lhe: o Senhor é paz. Meus queridos, quando nós estamos vivendo no momento desse mundo que nós estamos, do nosso país, de todas as coisas que estão acontecendo, onde a gente percebe que os poderes da República estão na contramão de tudo aquilo que é verdade, de tudo aquilo que é moral, todas as coisas estão realmente na contramão. Nós precisamos de entender uma coisa, é que o Senhor é a nossa paz. O Senhor, Ele é a nossa paz. E sabe de uma coisa? A nossa paz é uma pessoa. É o Jeová Shalom. O que nós precisamos, e eu confesso para vocês que todos os dias a minha oração ao Senhor: Senhor, eu só quero viver de modo digno do Senhor. Eu só quero sair de casa e fazer o meu trabalho com dignidade, de maneira honesta. Eu tenho certeza que esse Senhor, Ele vai continuar sendo o meu provedor, o meu pastor. É Ele que vai nos promover sempre a paz que nós precisamos no meio da tribulação, porque o Senhor não nos livra das circunstâncias, mas Ele nos livra na circunstância. Então é o Jeová Shalom, é o Deus da paz. O Senhor é o meu pastor, e é o pastor que me traz a paz que eu preciso. Então a nossa paz é uma pessoa divina. Ele é o Jeová Shalom, que está conosco nas horas mais difíceis, nas horas turbulentas da nossa vida, como a nossa fortaleza e o nosso refúgio. E sabe mais, quando nós continuamos a ler esse texto, quando diz que refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, nós vamos ver aqui então o quarto nome do Senhor, o nosso pastor aqui, que é o Jeová Rafá. O Jeová Rafá é o pastor, é aquele pastor que nos sara das nossas enfermidades. E aí, quando foi a primeira vez que alguém deu esse nome para o Senhor? Isso está lá em Êxodo 15, 26, eu vou dizer a história para vocês. O povo de Israel tinha saído do Egito. Eles estavam caminhando e chegou a sede. E quando eles viram um lugar com muitas águas, eles chegaram para tomar a água, e a água era amarga. E Moisés clama ao Senhor, e o Senhor diz: manda joga um galho, uma árvore dentro desse lago. E ele cumpriu aquilo que Deus mandou, e as águas se tornaram doce, e o povo pôde abeberar-se, e pôde se suster ali daquela água, aliviando a sua sede. Então agora esse povo tinha o socorro de Deus, e pela primeira vez então vai estar escrito aqui no livro do Êxodo, capítulo 15, 26, então disse Deus a Moisés: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizer o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Deus que te sara. Eu sou o Deus que te sara. Luci, o nosso pastor é o Deus que nos sara. É o Deus provedor, é o Deus da paz, é o Deus que é o nosso pastor, e Ele também é o Deus que nos sara. Então, nós temos nele a nossa vida, a nossa salvação, e sendo do propósito dele também, nós temos a cura que Ele quer nos dar. Continuando, para a gente ser objetivo, a gente vai observar então, que nesse texto vai falar mais uma vez de mais um nome de Deus. E o texto vai continuar dizendo lá no versículo 5, ou melhor, versículo 3, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça,
por amor do seu nome. Esse aqui é o Jeová. É uma pronúncia um pouco mais difícil, eu posso pronunciá-lo errado, mas é mais ou menos Tsekenu. É o pastor que nos justifica e nos perdoa por amor dele mesmo. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Sabe, quando o Senhor morreu no nosso lugar, quando Ele se deu lá na cruz, Ele morreu e ressuscitou para a nossa justificação. Foi creditado a você e a mim a justiça de Deus. Eu fico maravilhado quando eu penso nisso, que eu sou visto por Deus através de Cristo. Eu fui justificado. Então, Ele nos guia pelas veredas por amor, da justiça, por amor do seu nome. Isso aqui é algo que nós fomos declarados justos por causa da obra que o nosso pastor fez por nós. E aí, a primeira vez que esse nome foi dado ao nosso Senhor foi no livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 6, quando diz o seguinte: nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado: Senhor, justiça nossa. Primeira vez que foi dado esse nome, Jeová Tsekenu, que foi dado ao nosso Senhor. O outro nome do Senhor, do nosso pastor, é Jeová Chamar. Esse é o pastor que caminha conosco no vale da sombra da morte. O salmista disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Isso aqui, meus queridos, está falando exatamente de um Deus, de um pastor que está presente. Ele não nos abandona, Ele nos ama, Ele é tudo que nós precisamos. Ainda a palavra diz, ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Então Ele nos guia pelas veredas da justiça, mas Ele também é o Jeová Chamar, aquele que está presente, o Deus que está presente conosco. E aí Ezequiel foi escrever dessa forma, que ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. É esse o Deus presente. E em último lugar, Jeová Nissi. Esse é o pastor que nos dá a vitória diante dos nossos inimigos. Olha o que está escrito no versículo 5: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Esse é o Jeová Nissi. Sabe qual foi a primeira vez e quem deu esse nome ao Senhor? Foi quando Moisés, Josué, Arão e Ur, eles foram enfrentar, isso está no Êxodo 17:15, aquela batalha. E Moisés disse que estaria lá no monte, e disse para que eles fossem para lá, e lá, enquanto ele estava com seus braços levantados, Israel prevalecia, mas os seus braços eram pesados, e quando caía, Amaleque prevalecia. O que eles fizeram? Ur e Arão ficaram do lado, outro do outro, seguraram os braços de Moisés, e a vitória foi certeira. Esse é o Jeová Nissi. E olha só, foi Moisés que deu esse nome para Deus. Quando lá no livro do Êxodo, capítulo 17, o versículo 15, está assim: e Moisés edificou um altar. Eu fico maravilhado, aquilo que Gideão fez, né? E Moisés edificou um altar, ao qual chamou: o Senhor é a minha bandeira. Meus irmãos, nós precisamos de lembrar disso. O Senhor precisa ser a nossa bandeira.
esse Senhor que é o nosso pastor, como pastor é o nosso provedor, como pastor é Ele que nos dá paz, como pastor é Ele que sara as nossas enfermidades, como pastor é aquele que nos justificou e a nossa justiça, e como pastor, Ele é esse Deus que é a nossa bandeira. Sabe, queridos, Davi, ele encerra esse salmo de uma maneira magistral. Olha só o que Davi diz ao encerrar esse salmo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui, a gente vai ver Davi concluindo esse salmo da seguinte maneira: aqui o pastor está conosco para nos proteger, nos conduzir, nos alimentar, nos dar descanso, mas quando a nossa jornada terminar, nós estaremos com Ele para sempre na casa do Pai. Que coisa maravilhosa, podemos contar com esse pastor que é tudo para nós, e ainda ter essas promessas maravilhosas. Agora temos dois amigos inseparáveis que nos ladeiam, bondade e justiça, mas ao fim iremos para casa, para a nossa verdadeira pátria, onde veremos o nosso Redentor face a face. Meus queridos, vale a pena ter o Senhor como nosso pastor, o nosso Jeová Roi. Vale a pena ter o Senhor como o nosso provedor, o nosso Jeová Jirê. Vale a pena ter o Senhor como a nossa paz, o Jeová Shalom. Vale a pena ter o Senhor como aquele que é o Jeová Rafá, que sara todas as nossas enfermidades. Vale a pena ter o Senhor como o Jeová Tsekenu, que é aquele que nos justificou, que é a nossa justiça. E vale a pena ter Ele como o nosso Jeová Shammah, que é o Deus presente. E muito mais, o Senhor, que é o Jeová Nissi, que é a nossa bandeira. Que Deus nos abençoe nessa noite, que Deus te abençoe, Luci, e que esse pastor possa ser esse tudo na sua vida, nessa expectativa que a bondade e a misericórdia do Senhor é a nossa companhia, e que quando aqui terminar tudo, nós vamos morar com Ele para sempre. Nós podemos dizer Maranata? Amém, que Deus abençoe.